Existe um histórico familiar da endometriose? É muito novo, né? A gente chama de endometriose a doença da mulher moderna, por conta dessa mudança de estilo de vida, né? Principal, mesmo fator de risco que a gente vai ter para os cânceres, olha só como é importante isso aí, é mais uma vez uma doença benigna, mas ele tem uma correlação porque é uma doença de quem tem muito estrogênio exposto. Outra coisa que eu sempre tenho com os pacientes, a mulher, ela tem hormônio feminino, mas não foi programada para ter tanta exposição ao hormônio feminino. Porque do ponto de vista científico aqui, como um animal que todos nós somos, né? A mulher é o quê? Como homem, a gente nasceu ali para reproduzir e segue. Então, uma mulher que menstrua com 13 e entra na menopausa, vamos lá, do 13 aos 43, vou arredondar aqui para 30 anos. Essa mulher deveria estar tendo uns 20 filhos, mais ou menos aí, num fluxo natural, né? A modernidade, logicamente, cultural e tudo mais, te leva a quê? Eu vou estudar, vou trabalhar, vou fazer minha faculdade, vou firmar no mercado, não vou querer ter filho agora, vou querer ter mais tarde, vou querer ter um filho, dois. Se você não tiver nada nesse meio tempo que mude essa ordem, você vai ter uma exposição, cada menstruação é um pico de estrogênio que você vai estar fazendo. E progesterona, né? E principalmente o estrogênio entra nessa história. Toda vez que você tem cada mês um pico desses, isso vai se acumulando gradativamente com o passar dos meses, dos anos, e vai impactar no aumento de câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de mama, endometriose, entendeu? É o mesmo fator. Então, quando você tem uma mudança nisso, por isso que um fator de risco é ter poucos filhos, menstruar cedo e menopausa tardia. Mais exposição. Voltando lá nessa história do familiar, né? Então é uma coisa muito recente, ainda não dá pra gente falar exatamente sobre isso, mas provavelmente não é um fator isolado familiar. Ele é muito mais por conta do tipo de exposição que você tem ao hormônio, né? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma doença que acomete 18% das mulheres. Ela traz uma dor que muitas das vezes vai passar anos e anos sem ter o diagnóstico. E ela se chama endometriose. É uma doença que vai sendo agora só mais estudada, por causa da modificação do estilo de vida, a obesidade, processos inflamatórios e várias causas que só neste momento conseguimos entender mais sobre esse passo a passo. Para falar sobre a doença hoje, eu trouxe o Dr. Jean Carlos Silva, que é cirurgião oncológico, que é especialista em cirurgia robótica e minimamente invasiva pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo. Se você quer saber mais sobre essa doença, se você conhece alguém que sofre de endometriose, fica aqui e assiste até o final. Se você é profissional de saúde, tem um consultório e não sabe como investir para ele crescer e você viver dele, eu tenho uma solução maravilhosa para você. Um MBA em gestão e marketing para o seu consultório, onde vai te ajudar a você gerir e crescer da forma que você sempre sonhou. Esse MBA, ele é completamente EAD e ele tem a chancela da Anhanguera, que é um dos maiores centros educacionais do nosso Brasil. Então, se você tem interesse ou você conhece alguma pessoa que tenha, bate aqui no QR Code na tela, conheça o nosso site, entenda quais são as aulas e o que você vai aprender para você crescer na sua profissão. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Giancarlo, eu acho que a principal pergunta que a gente pode começar é realmente falar sobre o que é a endometriose, meu amigo. Jeff, endometriose, por definição, é o implante das células endometriais numa área fora de onde ela deveria estar. De forma geral, eu sempre converso com os pacientes para tentar dar uma linguagem bem fácil de entender. Vou te dar um exemplo que eu uso no consultório. O útero é muito parecido no formato com um mamão. Imagina um mamão cortado no meio. Sempre uso esse exemplo, acho que os pacientes entendem bem. A semente do mamão que está lá no meio é o endométrio. Ali que é para ele estar lá no meio. Função dele vai estar preparando todo mês para receber um bebê que vai ser gerado ali. Ele espessa aquele tecido, não engravidou, desce como menstruação aquele excesso. Até aí está tudo funcionando bem. O que acontece com a endometriose é que essas sementes aí, que são essas células do endométrio, elas vão estar em algum local fora daquele local. E aí vai ter as características de cada local que ela fica, né? A gente tem a adenomiose, que é quando fica no músculo,
E tem focos de endometriose fora do útero, que pode ter na trompa, no ovário, no intestino, tem descrição no pulmão, tem descrição na coluna. Aí tem várias teorias para como elas chegam lá, né? E para o tratamento também, mas basicamente é isso. Se a gente for pensar, se você falou, cara, eu acho magnífico quando a gente consegue trazer para o paciente que essa semente ela saiu. Existe uma causa que hoje se fale sobre quais as teorias de por que essa semente saiu de lá de dentro e foi para um outro local? A teoria tem várias, pô, quando tem muita teoria, sabe que nenhuma, Porque nenhuma tá certa, né? Mas assim, a gente consegue entender algumas coisas. O principal é a teoria de Swampson, que era uma teoria que ele chama de menstruação retrógrada. Se a gente pegar depois uma imagem, essa é legal para, de repente, mostrar, o útero, lá em cima nele, no corpo uterino, tem as trompas. Caminho normal que seria para fecundação, né? Espermatozoide entrando vagina, colo do útero, vai pegar o caminho das trompas para tentar encontrar o óvulo. Cada menstruação, todo mês na mulher, desde a primeira menstruação, teoricamente algum resíduo de sangue, ao invés de estar descendo para a vagina, ela vai voltar pela trompa. E a mulher, diferente do homem, ela tem uma cavidade comunicada com o externo com o interno por lá. Então, você consegue com que células que eram para estar lá dentro do útero acabam caindo no abdômen, lá para dentro. Isso a gente vê em cirurgia. A gente opera paciente menstruada, por exemplo, tá cheio de sangue lá na cavidade, que é um resíduo de menstruação que voltou por um caminho que não deveria, né? Isso é uma teoria. Então, aquele tecido que está saindo na menstruação pode estar implantando lá e sendo uma causa. Isso é uma teoria bem antiga. Como é que tu vai explicar que chega no pulmão? Sim. Por exemplo, é uma teoria, não é câncer, para deixar bem claro, né? É uma doença benigna, endometriose, mas ele se comporta muito parecido. Tem teoria onde ele pode entrar pela corrente sanguínea ou pelo linfático e disseminar para algum local. Outra teoria que é muito provável é que a mulher já nasceu com as células endometriais fora do local. Só que ela está quietinha lá porque quem estimula o crescimento dela é o hormônio. Então, só quando ela entrar lá no menarquime, lá na frente, ela começar a menstruar e ter estímulo hormonal, essas células que já nasceram ali fora do lugar, no intestino, no ovário, na trompa, qualquer local, ela vai começar a ter um estímulo para desenvolver. Se você está gostando desse episódio e já se imaginou sendo entrevistado no podcast, compartilhando a sua história e falando sobre o que você faz de melhor, essa é a sua oportunidade. O Jeff Conecta é um projeto criado para dar voz a histórias inspiradoras e conectar você ao seu público de forma autêntica e impactante. Você quer participar? Escaneie aqui no QR Code da tela e descubra como levar a sua mensagem para ainda mais pessoas. E quando a gente vai... Você falou já que das prováveis teorias e você falou que existe uma possibilidade, na realidade já estava lá fora e aí você tem sintomas depois. A pergunta é, a partir de que momento começa a apresentar esses sintomas? Um quadro bem típico são nas primeiras menstruações. Tá? É para servir de alerta. Eu acho que o importante é assim, não ficar uma mensagem de desespero de que, nossa, teve uma suspeita, tem que ir lá, vai ter que tirar o útero, vai ter... Não é. Cirurgia é a ponta final do tratamento, né? No início ninguém nem comenta sobre isso. Mas qual é o sinal de alerta? Geralmente são aquelas meninas que começaram a ter menstruações muito ruins, muito sangramento, muita cólica. Tem sintomas associados que podem ter, por exemplo, sintomas intestinais, como diarreia, náusea, vômito, muita tontura, incapacita de ir para a escola, por exemplo, de ter atividades diárias ali. Essa paciente já merece um alerta. Não quer dizer que vai ter que fazer nada diferente. Até porque limita algumas coisas, né? Geralmente nessa idade, não é virgem, não vai ter como fazer um ultrassom transvaginal, por exemplo. O ultrassom pélvico nem sempre é o melhor, tá? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas então, não é porque teve um sintoma desses que você precisa estar num desespero que está com endometriose e vai ter problema. Até porque é uma porcentagem muito pequena que complica. Então, o importante é lembrar desses sintomas para acompanhar. A gente sempre sugere, procure um ginecologista o mais cedo possível. Acho que é o ideal, né? Que ou antes ou logo após o início da menstruação, que comece a ter uma orientação ginecológica e você vai acompanhando gradativamente, né? Quando a gente vai falar sobre a primeira menstruação, que provavelmente já tem, você falou um pouquinho dos sintomas. Qual é o sintoma mais comum que a mãe tem que ligar o alerta se a sua filha, a partir da primeira menstruação, começa a sentir? Com certeza é dismenorreia, que é essa menstruação, de forma bem popular, assim, seria uma menstruação muito ruim, fora do comum.
É que, às vezes, eu converso muito com os pacientes que eu acho que falta um pouco mais de quebrar uma barreira cultural ali da história do sangramento e da dor, né? Sim. Eu vejo aqui... Eu trabalho também, eu opero em São Paulo, né? Tu sabes, eu te conversa muito, De tenho vez em contato quando a gente muito se com encontra paciente, no avião. né? Então, assim, tu vê um perfil regional, assim. Tem um perfil, acho que sul-sudeste, é de menos aceitação com esse impacto que a endometriose traz de restrição de tipo, vou perder tantos dias do mês de escola, de trabalho, de uma série de fatores. E aqui parece que é uma coisa meio cultural que a mulher tem que aceitar que vai ser assim, né? Uhum. Então ela começa a achar normal, e às vezes a avó já falou para a mãe passa isso para a filha, de que é normal, tu é mulher, tu vai sangrar mesmo. É normal, tu vai sentir dor, tu vai ter cólica, e não é. Não é normal ninguém tá sangrando 10 dias por mês. Não é normal ninguém tá com uma cólica que tu perde no mínimo 3, 4, 5 dias do mês de cama porque não rende nada, né? Seja qualquer idade, né? Seja na escola mais nova, seja na faculdade mais tarde, no trabalho, vida sexual, o que for, né? Então é importante entender que não é normal tá num quadro que você passa dias sangrando com grande volume e com dor, que vai te incapacitar. Se chegou no impacto desse, em que você está realmente limitando tua qualidade de vida e teu aproveitamento para aquilo que você faz naquela tua faixa etária ali, eu acho que é importante procurar cedo a consulta. Ela já abre o início com os sintomas? Ou pode acontecer de você ter algo bem mais brando e com o passar do tempo piorar? Isso é muito pessoal, não tem nenhum padrão para isso não. Tem mulher... Eu vou te falar o que eu vejo muito hoje. Hoje o estilo de vida, graças a Deus, tu vê aqui pra gente que sempre foi uma barreira, né? Sim, com A certeza. gente gosta, assim, pratica esporte, tu vê como cresceu, porque muita gente entrou, tipo, teve um boom, depois todo mundo foi e já era daquele jeito. Mas quem já tá há algum tempo com a prática esportiva, você vê que os locais de atividade física já mudaram muito, né? Sim, com certeza. Então hoje tu vê os locais cheios, né? Tu vê Graças locais a aqui em Deus. Manaus, tipo, Mindu, Ponta Negra, prova, quando tem que você ver como enche e tal. O que a gente vê hoje? Muito cuidado com alimentação e atividade física. Já é uma coisa, graças a Deus, já atingiu muita gente. Então, o que vai acontecer? Às vezes, uma paciente passa uma vida toda sem sintoma, porque ela está se tratando, que é a base do tratamento. Ela, sem querer, está tratada. E ela nem sabe do diagnóstico dela. Um dia, ela faz um exame lá pelos 30 e poucos anos, está cheia de endometriose na pelve e não sente nada. Pego muita paciente assim. Você falou, vou dar um passo atrás. Você falou a história de que a avó falou para a mãe falou para a filha. Existe um histórico familiar da endometriose? É muito novo, né? A gente chama de endometriose a doença da mulher moderna, por conta dessa mudança de estilo de vida, né? Principal, mesmo fator de risco que a gente vai ter para os cânceres. Olha só como é importante isso aí. É, mais uma vez, uma doença benigna, mas ele tem uma correlação porque é uma doença de quem tem muito estrogênio exposto. Outra conversa que eu sempre tenho com os pacientes. A mulher, ela tem hormônio feminino, mas não foi programada para ter tanta exposição ao hormônio feminino. Porque do ponto de vista científico aqui, como um animal que todos nós somos, né? A mulher é o quê? Como homem, a gente nasceu ali para reproduzir e segue. Então, uma mulher que menstrua com 13 e entra na menopausa, vamos lá, do 13 aos 43, vou arredondar aqui para 30 anos. Essa mulher deveria estar tendo uns 20 filhos, mais ou menos, aí, num fluxo natural, né? A modernidade, logicamente, cultural e tudo mais, te leva a quê? Eu vou estudar, vou trabalhar, vou fazer minha faculdade, vou firmar no mercado, não vou querer ter filho agora, vou querer ter mais tarde, vou querer ter um filho, 2. Se você não tiver nada nesse meio tempo que mude essa ordem, você vai ter uma exposição, cada menstruação é um pico de estrogênio que você vai estar fazendo. E progesterona, né? E principalmente o estrogênio entra nessa história. Toda vez que você tem cada mês um pico desses, isso vai se acumulando gradativamente com o passar dos meses, dos anos, e vai impactar no aumento de câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de mama, endometriose, entendeu? É o mesmo fator. Então, quando você tem uma mudança nisso, por isso que um fator de risco é ter poucos filhos, menstruar cedo e menopausa tardia. Mais exposição. Voltando lá nessa história do familiar, né? Isso não é muito recente isso. Entendi. Tu coloca na história, nossa, não sei, vou pegar 10 pessoas e perguntar qual é o ritmo de vida da sua mãe. Provavelmente uns 6, 7 ali ainda era dona de casa, talvez.
né? Que estava tendo quantos filhos, às vezes teve muitos filhos ainda. Nosso interior aqui, a gente vê muito isso, né? Sim. E já está mudando, né? Você já vê que já é uma mudança, por vários fatores e tal. Então, é uma coisa muito recente. Ainda não dá para a gente falar exatamente sobre isso, mas provavelmente não é um fator isolado familiar. Ele é muito mais por conta do tipo de exposição que você tem ao hormônio, né? Você falou até uma coisa interessante. A gente tem essa mudança dos hábitos. As pessoas que não sabem, o Jean Carlos é um exímio corredor e a gente sempre se encontra, ou treinando ou nas corridas de rua. E aí você falou um pouco sobre, a gente já entendeu que quanto mais tempo sem ter filho, ou às vezes a gente está vendo também muitas mulheres que estão optando por não ter filho, você tem esses picos, mas um estilo de vida saudável, então uma boa alimentação, um bom exercício físico, isso ameniza a doença? Ameniza porque, entende assim, a endometriose é uma doença inflamatória. Acho que a maioria das doenças que a gente tem hoje são inflamatórias, né? É por isso que quando a gente fala, hoje eu vi um memezinho desse aí que o meu irmão me mandou, fui ao otorrino, atividade física, fui ao neuro, atividade física. Fui ao cardio, atividade física, acho que vou comer o docinho aqui, dá uma relaxada. Porque realmente, e eu acho legal quando a gente ouve isso dos pacientes, é porque já virou um entendimento geral nas especialidades médicas, né? Que era um problema, que ninguém nem tocava nesse assunto. Aquela medicina ocidental, né? Remédio, cirurgia, pá, acabou. Se a gente não entender com endometriose, com a maioria das doenças, que a paciente é uma paciente inflamada, que ela precisa desinflamar primeiro, não adianta. É por isso que a cirurgia não é a solução dos problemas, né? É um tratamento de uma complicação. Mas a base do tratamento ela é clínica. Então, encabeça facilmente dieta, atividade física, bloqueio hormonal. É um tripé. Você fez esses 3 aqui de base, é a base do tratamento clínico ali. Você fez com isso, você vai ver a resposta. O paciente ficou bem, te falo inúmeros casos aqui de pacientes que zeraram de sintoma e evitaram cirurgia. Se você fala nesse tripé, então pacientes que têm as mulheres obesas, elas vão ter mais sintomas, elas vão ser mais difíceis de tratamento se ela não se adequar e não entender que a doença é inflamatória, que o exercício físico e a alimentação faz parte do tratamento? Vou te dar um exemplo. Eu tive um paciente ano passado de 180 quilos, muito sintomática. Ela caiu para 140 em, eu acho que uns 4, 5 meses, eu acho. Melhorou, total. Continuou bem obesa, né? Bem obesa, tá com 140 ainda. Então, assim, não é a obesidade, é o padrão de estilo de vida. Entendi. É lógico que se você tem um padrão de estilo de vida, de qualidade de vida, com dieta e atividade física, é natural que tu vai sair do sobrepeso ou da obesidade e tu vai vir para um sobrepeso leve ou normalidade, né? Então, assim, mas então é entender que não é o obeso por si só, é o padrão de vida que permitiu com que chegasse lá, né? Então, se você conseguir organizar isso de uma forma que se adquira uma constância e uma qualidade de uma dieta anti-inflamatória, atividade física regular, provavelmente você vai melhorar esses sintomas aí. Quando a gente fala da obesidade, a gente pode falar tanto do processo inflamatório, que geralmente se está obeso, os hábitos alimentares não são bons e falta exercício físico, mas a gordura, ela também transforma, ela ajuda nos hormônios? Ajuda. Pode explicar um pouquinho? Pode ser a conversão, né, do estrogênio. Justamente, não é só por lá, você tem uma conversão periférica, que é na gordura também. Então, você predispõe aquele paciente a ter mais exposição com estrogênio. Isso é um fator que vai somar lá. Aí você tem a paciente obesa, que é inflamada. Ela tem adenomiose ou endometriose, que já é uma inflamação. Ela tem uma exposição ao hormônio maior. E ela tem essa conversão que adiciona mais ainda. Mais um motivo. Então, você vê que é uma série de fatores que vão convergindo para a mesma coisa, né? Aí, quando você tem essa mudança, você vai cortando a base, que é a mesma de todos, você vai melhorando os sintomas, né? E quando a gente já só trazendo aqui a história, então a gente já entendeu que é uma doença da mulher moderna, que já não está tendo tanto filho, que a gente está espaçando e é algo que provavelmente não tenha mais volta, e que não é fator, até agora não tem estudos para ser fator familiar, mas muito mais pelo estilo de vida. Mas essa menina que já começou ali, já menstruou, passa 10 dias, já tem muita cólica, às vezes tem que deixar de ir para a escola, a faculdade ou trabalho. E agora está assistindo de repente a gente e tem uma dúvida. Será que eu não tenho endometriose? Eu ainda não sei.
vai no ginecologista, quais são os exames que vai ter o início? Qual é o start de você achar que dá um diagnóstico de endometriose? Eu vou te falar que eu vejo assim, uma coisa que eu sempre levo, que é acho que é um pouco da oncologia, um pouco também com esses pacientes inflamados, que eu vejo a mesma coisa. Você só pede um exame quando ele vai mudar a tua conduta, né? Isso é um clássico nosso, assim, Nossa. né? Então, assim, para que tu vai pedir 30 exames se ele estiver alterado ou não, não vai mudar o que você vai fazer? Eu acho que a primeira mensagem é cedo, para quem começa com isso, é começar a trabalhar essa mudança de estilo de vida cedo. Porque, assim, se o exame mostrar que tem endometriose, o que vai mudar ali para uma menina de 15 anos, vamos falar? Só se ela estiver muito ruim e realmente der alguma coisa que indique uma cirurgia ou alguma coisa específica. Basicamente, a mudança de estilo de vida ela vai ser a base do tratamento. Então, assim, começou a manifestar isso, primeira coisa, faz essa mudança, que essa é esperada para todo mundo, independente de você estar doente ou não, né? A dieta é atividade física, tentar se organizar com isso. Passou disso, você foi à consulta, não está melhorando nada, não estou conseguindo alcançar, vou à consulta. Vai ao ginecologista, o ginecologista vai ver se é possível examinar bem, aí depende de já ter tido relação sexual ou não, né? Porque o exame vaginal ele é super importante. Você consegue, no exame vaginal, pegar dados assim que você vai confirmar com uma ressonância ou com uma ultrassonografia. Ajuda muito, mas logicamente se for um paciente muito jovem, não tiver tido relação sexual ainda, você vai ficar limitado no exame de imagem. Que, tipo, ultrassom vai perder um monte, porque não pode fazer transvaginal. Ressonância perde também, porque precisa de um contraste vaginal. Então, você já vê que é limitado os exames ali. Aí, por conta disso, nessa faixa etária, né? Vale muito mais a pena você começar a ter essa mudança em casa antes disso. Agora, se você pega uma mulher adulta, jovem, por exemplo, que está com muitos sintomas presentes, aí vai entrar uma boa consulta, um bom exame físico, lá na hora examinando a paciente, conversando para ouvir as queixas reais dela, que tem alguns pontos, depois eu elenco aqui, que são bem importantes para você entender o que você vai esperar no exame de imagem, e aí você vai ter ultrassom versus ressonância, né? Que essa é uma pergunta que sempre se levanta o tempo todo. Aí qual é a resposta? Veja qual o melhor exame que faz na sua cidade. Se tem alguém que trabalha e faz muito bem ultrassom para endometriose, pode ser feito ele, tranquilamente. Mas tem que ser um exame bem feito, com pessoas treinadas. Aqui eu vou te falar que 5 anos atrás, cara, tinha ninguém para nenhum. Hoje a gente está bem servido. Hoje a gente está bem servido. A gente consegue exames muito bons assim, tanto de ressonância quanto ultrassom, que é uma pesquisa, um exame bem grande. Você pega um laudo de ressonância ou de ultrassonografia. Eu gosto de ressonância porque eu vejo a imagem. Mas um laudo tem mais ou menos 2, 3 páginas. É um exame de pelo menos 1 hora, ultrassom transvaginal de mais ou menos 1 hora. Tem que olhar diafragma para ver se não tem no pulmão, fígado. É um exame super completo. E tem o primeiro Jeff Podcast que eu gravei sobre endometriose, a gente está fazendo agora 3 anos. Foi no primeiro ano, eu lembro até a Suzy Cunha veio comigo e ela falava muito sobre isso, sobre o quanto até ela, como especialista, tem que se preparar muito bem, porque é 1 hora de exame. Isso. Ela conversava com o paciente, ela ia entender o que ele tinha, o que ela tinha que procurar. Mas eu vou voltar um pouquinho, então, o que você me falou na realidade é assim, inicialmente a clínica é soberana, então aquela criança que chegou ali, está começando 13, 14 anos, começou a menstruar, você vai muito mais pela clínica, porque os exames você fica meio às cegas ali, e aí você vai ver essa mudança de estilo de vida, se vai ter impacto ou não. Se a gente for usar, nós médicos, a gente gosta muito de usar score, né? Para saber, existe algum score, existe alguma tabela onde eu faço as perguntas e eu vou enquadrando para eu ter uma chance, para eu conseguir definir se tem uma chance maior ou não de ser endometriose? A gente tem isso na cirurgia, que a gente tem uma tabela própria que a gente usa para definição e tentar ver como a doença está hoje, como ela pode estar depois, e se usa em imagem também. Mas não, hoje basicamente assim a gente vai associando. Eu sempre gosto de fazer é meio que uma brincadeira assim, eu vou pegando os sintomas, enumerando os sintomas, com aqueles sintomas eu já estou prevendo o que eu vou achar no exame de imagem. E aí você vai lá no exame, eu gosto de olhar a imagem, a gente olha, avalia, depois vou para o laudo. Você chega, você vê a correlação. Esse ano eu tive uma paciente que estava com uma dor lombar, irradiando para a perna, e ela tinha uma dor no joelho. Até que se prova o contrário, isso aí é o quê?
uma hérnia de hérniazinha. disco, né? Um problema lombocetalgia que você pode ter. Um problema de coluna associado com um problema de joelho. A gente tenta separar as coisas, na verdade, tem que unir num sintoma só. E é o que eu pego toda hora. É paciente com uma compressão nervosa irradiada para o membro inferior. Então, assim, são pacientes que você tem que ir até o final. O correto numa consulta de endometriose, você ainda faz um exame neurológico junto, para você ver se aquilo tem correlação com alguma área de compressão nervosa, que já não é na coluna, é no caminho do nervo, onde um foco de endometriose pode estar em cima. A gente teve nesses últimos 3 anos, que é bem raro. Eu fiz 3 pacientes já, uma foi esse ano agora, final do ano passado, com compressão do ciático. Endometriose em cima do nervo ciático, que é uma cirurgia que hoje a gente consegue fazer também por vídeo ou por robótica, né? Que é para ressecção dessa área em cima do nervo para descomprimir. E é imediato, assim, a resposta, porque está comprimindo, você tira, melhora de imediato. Então, você vê, assim, que é muito de você conseguir fazer uma avaliação clínica boa, olhar o que realmente está impactando e vai tratar o sintoma que está sendo mais importante ali, né? Quando você já me falou aqui como é que a gente, histórico, me falou quais são os sintomas clínicos, falou também um pouco agora pra gente dos exames, mas a gente vai iniciar o tratamento, mudança de estilo de vida, você já falou sobre alimentação, exercício físico, perda de peso, tudo isso aí vai a parte inflamatória. Medicamentoso. Existe quando usar medicamento nesses casos de endometriose? É para todo mundo? Existem medicações específicas para endometriose? O ideal é assim, procurar o que você falou aí, resolver com o estilo de vida o que puder para essa menina, principalmente, que está começando. É uma fatia muito pequena que vai ao consultório, vai ser ela. O grosso vai ser a mulher que já está na 20 e poucos anos, entre 20 e 30, que vai procurar. É muito mais fácil você manejar isso, chegar no diagnóstico, enfim. Associar esses dois, mudança de estilo de vida, né? Dieta e atividade física, com bloqueio hormonal. Geralmente eu deixo com a ginecologia para tratar, a gente sempre trata junto, né? Eu, como faço cirurgia pélvica, eu gosto de trabalhar isso, eu não vou mexer, mas a gente trabalha junto. O que a gente vê? Hoje, um medicamento muito usado, que é o bloqueio hormonal através do Dienogest, um medicamento muito usado. Você tem várias frentes, né? Você pode ter implantes, que você pode fazer, que vai funcionar com bloqueio hormonal também. Você pode também o Mirena, por exemplo, que é onde o hormonal, se o hormonal vai ficar dentro do útero. Você tem a gestrinona, que pode ser aplicação cutânea, vaginal, que absorve pela mucosa. Então, tem uma infinidade de tratamentos que você pode fazer ali. Qual é o objetivo no tratamento? É sempre o mesmo. Bloquear a menstruação, tá? Que a menstruação é só uma consequência do bloqueio hormonal, né? É que você está dando menos exposição de estrogênio para essa paciente, de menos hormônio. Tudo gira em torno da mesma história, Sim. Que é do estrogênio. Agora, hoje eu atendi uma paciente que já está no 3º esquema de tratamento com a ginecologista dela e não está dando certo, não está conseguindo bloquear a menstruação. Então, você vê que às vezes é uma questão de tentativa. Que a paciente encaixa melhor. Por exemplo, você tem uma paciente que tem o maior problema com o medicamento, esquece toda hora. Não tem sentido tu dar comprimido para essa paciente. Toda vez que ela esquecer, ela vai quebrar o tratamento no meio. Vai ser um ciclo todo perdido, ela vai menstruar, ela vai voltar, vai perder, vai ter que voltar do zero toda vez. Essa paciente talvez adapte melhor com algo que não dependa mais dela. Tipo, você coloca um Mirena, que é intrauterino, por exemplo, tá lá, vai ficar 5 anos, por exemplo. Você tem uns implantes, ficam subcutâneos, né? O gel, se ela até é tranquila para usar tantas vezes na semana, o gel é ótimo. Se ela não consegue, melhor usar algo de forma mais definitiva. E acompanhar para ver se está dando certo, né? É sempre uma tentativa do tratamento clínico, até você encaixar um que fique bem. E qual é o momento que vem a sua parte realmente da cirurgia? Falha de tratamento clínico ou casos que são mais avançados? Aonde é que entra o cirurgião pélvico, no seu caso, no tratamento da endometriose? Hoje eu vejo cada vez mais, eu acho que vai chegar um momento que não vai ser nenhum nem outro que vai ter que operar. Vai ser alguém respaldado pela SBE, que é a Sociedade Brasileira de Endometriose, que é um grupo que faz congresso, divide ideia, mas assim, ela é muito multissistêmica, endometriose. Como eu falei, essa semana eu operei uma paciente
que estava com doença no ureter, outra que estava com doença no reto, outra que estava com implante na bexiga, outra no ovário. Entendeu? Então, olha só, o ginecologista, ele está apto a tratá-la com o útero, mas se tiver uma doença infiltrando o reto, ele precisa de um cirurgião ou um coloproctologista. Se tiver no ureter, ele vai precisar de um urologista junto. Isso dificulta muito o tratamento. De forma prática, você não vai conseguir juntar todo mundo de forma fácil na mesma cirurgia. Então, hoje, quem trabalha, eu acho legal da cirurgia, quem trabalha com áreas, por exemplo, como tu é cabeça e pescoço, tu tá vendo multissistêmico aqui na mesma área, você tá tratando o pescoço. Eu, quando tô na pélvica, como faço cirurgia pélvica, eu sou habilitado para operar bexiga, ureter, o reto. Então, pra gente é muito mais prático você ir para uma cirurgia que você tá conduzindo ela toda do início até o final. Lógico, você tem colegas que estão junto com você, operando, né, te auxiliando, mas é muito bom você pegar do início até o final, vale para qualquer coisa, né? Sim, cirurgia lógico, principalmente. Uhum. Então, para isso é legal você ter equipes, eu acho que é muito legal o paciente quando procura o médico, procurar sobre equipe e como está sendo esse trabalho em equipe, aí você define. Na indicação cirúrgica, hoje, basicamente, nós temos 3 indicações formais para operar endometriose. Se um paciente chegar com exame e uma queixa, ela falar assim, eu tenho que operar, a maioria, a indicação é relativa, que você falou. Falhou o tratamento clínico, você acaba indo para a cirurgia. Mas quem é paciente que chega e vai ter que ir para a cirurgia? Doença no apêndice, porque pode confundir com tumor de apêndice. Então, se está tendo dúvida, você opera. A obstrução ureteral, que é o canal urinário, né, que está descendo do rim para a bexiga. Se ele tiver uma obstrução com dilatação, quer dizer que a urina não está passando, você corre risco de perder o rim. Tem que operar. E se você tiver uma lesão no reto, que tenha perigo de perfurar o reto ou obstruir o intestino, você tem que operar também. Essas 3 são as únicas, assim, absolutas, sem negociação. Teve isso, vai ter que operar. O restante todo, não. Então, a gente tem uma timeline que a gente usa, né, que começa assim, diagnóstico, você faz uma linha reta ali e vai tratando. Sintoma, ela tem que procurar uma consulta e ter um diagnóstico. Já vem o primeiro problema aí. Que hoje melhorou muito, graças a Deus, mas assim, ainda a gente ainda sofre um monte com mulheres que, quando chegam com o diagnóstico, já tem uma história de passar em 7 consultas, nunca foi ouvido nada, achou que mulher sangra, mulher tem que sentir dor mesmo, isso é coisa da tua cabeça, aquelas... Isso a gente ouve o tempo todo. Quem estiver ouvindo aí e se identifica, é provavelmente alguém que está com 30 anos com diagnóstico de endometriose, é muito provável que não tenha ouvido alguma coisa do tipo. Ou se não foi dentro de casa, ou se foi com consulta profissional, que é sério, né? O profissional médico não pode ter um tipo de discurso desse, né? Que ela está procurando, ela não sabe, e você que trata daquilo, você tem que realmente valorizar o diagnóstico. Então, teve o diagnóstico, inicia um tratamento clínico com 2 objetivos, qualidade de vida e fertilidade. Só isso. Alcançou isso, tá ótimo, segue a vida toda tratando assim e vai. Você vai se adaptar com o estilo de vida, com um bloqueio hormonal, né? Aquilo tudo que a gente conversou. Chegou o momento em que o ideal, né? Ela já conseguiu gestar, tem sua prole super definida, tá bem, independente de relacionamento, já tem os filhos que queria e tá ok, e falhou o tratamento clínico, aí entra a cirurgia. Aí, quando o tratamento clínico não está dando conta, ela já não tem qualidade de vida e você precisa resolver isso. Aí você vai ver os exames de imagem, ver exatamente o que é essa cirurgia e a extensão dela, para procurar o profissional que você vai tratar, e a partir daí você trata a complicação da endometriose. É o que o tratamento clínico não está segurando. Uhum. Mas você lembra que é um tratamento que vai seguir a vida toda até tá bem definida a menopausa. A prole definida, então eu parto para a esterectomia, tiro esse... Cara, hoje foi uma comigo com 28 anos, prole definida que ela tem um filho e não quer mais. Eu disse, cara, tu não tirou ter uma mulher de 28 anos, entendeu? Não tira. Cara, 30 e pouco, é que assim, tu fica num drama. Tipo, essa que eu comentei, que ela tá no 3º tratamento clínico, não tá parando de sangrar, aí não tem qualidade de vida. Aí você abre um parêntese, o que é qualidade de vida, né? É muito pessoal isso, mas... se coloca em artigo e livro e tal, que tipo, o período produtivo da mulher, eu acho que é mais do que isso, mas vamos lá, 25 a 45 é o período produtivo da mulher. Esse período é que ela tá rendendo tudo. Profissional, estudando, tendo os filhos se quiser,
vida sexual. Então, você precisa, naquele momento ali, dar o melhor que ela puder para alcançar ali. Ponto. Então, você tem que avaliar se o tratamento clínico está rendendo e se ela está conseguindo alcançar isso. Alcançou, está ótimo. O drama todo ali é saber se ela realmente está decidida. Aí eu vou falar, quando a gente fica num local de subespecialidade, tu pega a ponta do negócio, né? Então, você vê muita mulher que chegou lá com 30 e poucos anos que foi laqueada, que queria laquear naquela época, alguém laqueou, agora quer ser mãe. Vai tentar, gestar vai ser um trabalho. Você tirar o útero de uma mulher de 28, o que pode acontecer na vida dessa mulher, cara? De tudo. E às vezes a gente pensa muito nisso, né? Só um filho. Então você fica muito na dúvida se realmente. Às vezes a gente sabe, às vezes muda de parceiro. E aí, de repente, o parceiro novo no relacionamento, a gente fala, a gente pensa, tá, isso só tem um filho, vai que acontece alguma coisa com o filho. Então, eu entendo que é muito novo, mas eu acho que essas mudanças, Jean, e isso daí provavelmente já são discutidos muito. É que nem quando a gente pergunta o que é o sucesso para uma pessoa. Então, assim, o que é qualidade de vida para uma pessoa. Cara, até a dor é algo que a gente não consegue mensurar. A gente pede lá uma tabela, pede para a pessoa dar uma nota de 0 a 10, aquela coisa toda. Mas para a pessoa, nós homens mesmo, a gente brinca. Quando a gente está muito gripado, é mais ou menos como uma mulher quando tem bebê. Então a gente sente a mesma dor. É não, a é, mesma. não é a mesma dor? Então, assim, a gente começa a entender assim, o que para você você acha que não e o quão incapacitante é a doença para uma mulher, e no momento, às vezes, com 28 anos, assim, eu não quero viver desse jeito. E você dizer assim, não, tudo bem, não, tudo bem, peraí, tudo bem é comigo. Passo 3, 4, 5 dias em cima de uma cama, fica menstruando 10 dias, não consegue sair, não consegue fazer nada. A questão, eu concordo plenamente, a questão é que você realmente esgotou o tratamento clínico? A maioria não. Sim. A maioria não, mas disparado, cara. Então, assim, são mulheres que vão chegar assim, porque é uma cultura nossa, ocidental. Tu vai pegar para ler, ouvir a cultura oriental, é completamente diferente. A pessoa, para procurar um tratamento cirúrgico, é porque esgotou total. Cara, não é. E ela se comprometeu, e ela fez, então, e ela... a minha avaliação lá no consultório é o seguinte, me dá 2 a 3 meses dedicado, que isso aí todo mundo consegue. Depois disso é que começa a complicar, né? Por isso que eu pego, não radicaliza, cara. Se tu tem dificuldade com alimentação, vamos começando a organizar aí o papel da Nutri, da Físio, é super importante, né? Porque você trabalha junto e você define um plano de ver se em 2 a 3 meses ela conseguiu fazer tudo certo, melhorou e sumiu a dor, é que sinal que o tratamento clínico funciona. Ela é que não está dando conta. Ok, vai chegar um momento que ela diz, pô, mas eu não consigo 100%. Às vezes a cirurgia entra dando tipo aqui cereja do bolo ali para finalizar aquele tratamento, só que ela precisa de um compromisso e entender que a doença continua lá. Se ela não fizer aquilo, ela vai continuar inflamando e daqui a pouco tem dor de novo, né? E quando você falou sobre os implantes, Jean, se você tem um implante ali no reto, a gente entendeu que o ureter é uma compressão, mas em outros órgãos, existem sintomas além da dor que pode acontecer quando há implante em outros locais específicos, tanto no abdômen quanto no pulmão, diafragma? Onde tiver o implante, tu vai ter o sintoma, né? Se tiver, você pode ter implante sem sintoma também. Tanto que no reto, se você tiver um paciente com implante retal, não estiver fazendo nada, foi um implante pequeno, e tiver parado e o tratamento clínico funcionou, você não precisa operar também. Só aquele caso que eu te falei, está com risco de comprimir ou perfurar, né? Mas qual é o sintoma quando está no reto, vamos dizer? Isso aí, olha, no reto é um extra, essas lesões maiores é o mais comum que a gente tem. Quando tem lá, hoje a gente trabalha muito com a gastro junto, ou com o pessoal da coloprocto e tal, mas que faz a parte clínica. Porque é muito comum ter um grau de... Muito paciente vai se identificar com isso. Muita mulher vai se identificar com isso. É aquela paciente que, do nada, tá bem, comeu alguma coisa, estava com o abdômen super bem, no outro dia ou no mesmo dia, o abdômen distende para estar o dobro. E começa a ficar nauseada, e fica com prisão de ventre, ou começa a ter diarreia. E tem uma correlação direta, não sabe exatamente ainda por quê, se é uma correlação direta pelo implante ou se só pelo processo inflamatório da pelve. Então, ele pode servir de gatilho para os dois lados. Por exemplo, você comeu, distendeu, daqui a pouco começa a ter dor pélvica, sangra, não consegue ficar bem. Ela que foi o gatilho, o intestino foi o gatilho para o útero. Ou o contrário.
Na época da menstruação, começa a ter uma distensão do abdômen, tudo que come digere mal, fica cansada, fica muito inchada, tal. Porque você vai ter uma associação entre um grau de inflamação intestinal associado com a endometriose. E aí, nessa paciente, essa aí é, além do tratamento todo, você tem que fazer aquele tratamento da disbiose, né? Identificação, tratamento. Eu falo com os pacientes, cara, não tem como hoje, em nada na medicina. Eu vou estudar essa xícara e é só ela. Cara, tu vai ter... Por que tá inflamado aqui? Eu tenho um problema hormonal. Eu tenho um problema de alteração de qualidade de vida. Tenho um problema intestinal, que não tem nada a ver com a história. Eu tenho um paciente com uma dor lá no pé, que pode ser um nervo comprimido aqui. Se você não tem essa visão regional ali, né? Integrativa ali mesmo, holística assim de tudo, tu passa batido num sintoma desse. E aí você não consegue identificar a causa, não trata, e você não sabe o que é, você não vai conseguir tratar adequadamente, né? Tomar, eu acho que o papo foi maravilhoso. Eu queria muito que se você... Primeiro, se você sentiu alguns... Se você tem algum sintoma do que a gente falou da endometriose, vai no médico, vai no ginecologista. Como você falou, muito comum, né, Jean, chegar contigo com 30 anos, já passou em 7 especialistas diferentes, ou às vezes já reclamou para mesmo especialista que às vezes não deu. Eu fico imaginando muito, Jean, se a gente for voltar na época da nossa faculdade, a endometriose a gente passou na ginecologia e não tinha essa discussão, a gente não via isso. Viu. Que nem quando você começou a falar sobre sintomas do implante, quando a gente vai falar sobre o implante retal, intestino, se confunde muito com disbiose, que também é uma doença nova e é uma doença que a gente está começando a dar o diagnóstico melhor, mas que você fica meio perdido nessa história, Sim. né? Então, eu quero que você assista de novo se for necessário, mande para suas amigas, porque esse podcast sobre endometriose, cara, ele quebrou, falou sobre todos os pontos. Queria te agradecer muito, Jean, por estar aqui. E olha, ó, um beijo e até o próximo Jeff Podcast.